Estamos aqui hoje para falar sobre gestão de projetos, uma pequena introdução sobre esse tema, que é um conteúdo bem interessante, bem importante também, que pode auxiliar gestores, empresários, alunos e quem quer que queira aprender, que pode aí trazer uma melhor organização, uma melhor execução para suas tarefas diárias, tarefas laborais e até mesmo a atividade empresarial, o desenvolvimento de um projeto que você deseja realizar, tá? Então vamos lá, na tela, gestão de projetos, professor Marco Moreira. Quando falamos de gestão de projetos ou gerenciamento de projetos, existe sim um campo acadêmico muito vasto, inclusive muito técnico, né? Mas a ideia é que a gente tenha uma introdução, uma pequena introdução, e entender como é que funciona esse conteúdo aí na administração, na gestão empresarial, no desenvolvimento de um projeto, até mesmo na melhor organização das suas tarefas diárias. Então, a gente começa com uma introdução, o que é um projeto. Tá? É comum ouvirmos falar em diversos tipos de projetos, a gente escuta mais esse termo projetos quando se trata de construções, pontes, viadutos, estradas, prédios, casas, né? Quando a gente visualiza aí mais o campo da engenharia, então muitas vezes associado à engenharia civil. Também ouvimos falar de projetos quando as pessoas falam de um projeto de vida, uma aposentadoria, como eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, inclusive esse tema é um tema bastante rico e muito importante. Eu tenho também um conteúdo voltado para esse tema. Então, assim, existe esse conceito também de projeto de vida, construir uma família, primeiro se formar, passar num concurso e depois começar a pensar em casamento, em constituir uma família, ter os filhos. Então, o projeto de vida também é tratado nesse âmbito dos projetos e também o lançamento de uma nave aeroespacial, né, estudos com as agências como a NASA, como outras agências também que fazem esses lançamentos de projetos, como a Embraer, também uma empresa brasileira, né, missões especiais, tudo isso envolve esse campo de projeto. Mas nós podemos definir o projeto de uma forma bem mais simples. Podemos entender da seguinte forma: fazemos um projeto quando pretendemos construir ou modelar algo, ou seja, dar forma a alguma coisa. Exatamente falando de uma ideia. Você tem uma ideia, tem uma imaginação, uma proposta, muitas vezes pretende desenvolver um projeto, então exatamente é onde acontece esse fenômeno, essa definição de projetos. Fazemos um projeto quando pretendemos construir ou modelar algo, né, dar forma a alguma coisa. Com isso, a gente define o projeto, tá? De acordo com a ISO 10006, também com o PMBOK, projeto, que a gente vai já ver esses detalhes, mas uma característica especial para a gente definir projeto é o seguinte: ele é único, ele tem início e fim definido, ou seja, ele tem um início, né, onde é publicado o início do projeto, a abertura do projeto, tem um encerramento do projeto também, ele não é aberto e se torna um ciclo contínuo, não, essa exatamente é uma diferenciação dele para o processo. E ele também é progressivo, tá? Ele almeja aí a sua evolução, ele visualiza aí, obviamente, as entregas do projeto, ele tem os limites estabelecidos dos recursos, tá? Então, um projeto recebe um orçamento, então tem que trabalhar dentro daquele orçamento projetado, e ele tem um objetivo claro e viável. A ISO 10.000, que é a norma, né, o que ela diz? Né? Ela diz que projeto é um processo único, consistindo em um grupo de atividades coordenadas e controladas com data para início e término. Obviamente que esse processo único, ele é empreendido para o alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, né, incluindo limitações de tempo, custo e recursos. Já o PMBOK, o guia máximo, né, para o gerenciamento de projetos, muito utilizado aí, amplamente utilizado no mundo inteiro por diversos especialistas, ele define de uma forma bem mais sucinta, tá? O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Pronto, chegamos na definição de projeto. Aqui cabe uma análise, né? Projeto pode ser, como a gente viu lá no início, uma construção, um projeto na área civil, um projeto pessoal de vida, aposentadoria, um projeto de uma carreira. Então, qualquer ideia que você tenha que possa se consolidar nesse molde de projeto é muito simples. É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Eu costumo dar um exemplo bem simples, que é assim: eu moro numa cidade
que é muito quente, e existe uma outra cidade a 100 quilômetros de distância daqui de onde a gente mora, e que nessa cidade tem cachoeiras, balneários e tudo mais. Então, chega um final de semana, vamos para a cidade tal, fazer um deslocamento com a família, tomar um banho de cachoeira. Então, quando você idealiza isso, e você vai pensar nos custos, né? Qual vai ser o custo de combustível, como é que está o veículo, a segurança, você vai verificar os riscos, a segurança, a qualidade, está todo mundo bem, com saúde, ou tem alguém que não está em condições naquele momento de participar daquele projeto. Como que vai ser lá? A gente vai almoçar, a gente vai se hospedar, como é que vai ser toda essa trajetória? Quando você visualiza todo esse projeto, fica mais fácil, mais claro, mais objetivo as tarefas que vão acontecer ali e, obviamente, você vai ter o gerenciamento correto desse projeto. É um exemplo bem simples, mas ele acontece também quando chega o momento de construir uma casa, o casal casa e vamos construir uma casa, ou ter os filhos, amplia a casa, constrói um quarto para o filho. Então, todos esses momentos acontecem, tá? O projeto. Em síntese, né, os projetos são únicos e eles não repetem, né? Afinal, eles precisam atingir um objetivo claro, dentro de um prazo determinado, contando com o conjunto limitado de recursos humanos, financeiros, os materiais, que é bem importante que quando a gente fala de recursos, não são só a parte dos recursos monetários, né, financeiros, os aportes que são inseridos, investidos no projeto, mas as pessoas também, os recursos, o conhecimento que vai ser aplicado ali naquele projeto através das pessoas que estão participando dele e que devem ser otimizados para alcançar as metas estipuladas sem frustrar as expectativas iniciais de seus patrocinadores. Aqui a gente vê um exemplo bem claro, uma diferenciação clara de processo e projeto. A gente vê numa escala de tempo, os processos eles são contínuos e se repetem a cada ciclo, né? Existem exemplos simples, como uma linha de produção, né, de um veículo, é um processo contínuo. Então, um veículo ou de 2 rodas ou 4 rodas, ele entra no início da produção, do input, começa a ser produzido, vai passando pela esteira ao final, que ele conclui a sua montagem, ele vai para a qualidade, vai ser revisitado todos os processos dele, e depois inicia outro processo de outra unidade. Já os projetos, olha que interessante, eles são temporários e únicos, eles têm objetivo único. Aí a gente pode ter aqui uma análise para ficar bem ilustrado essa diferenciação. Quando uma empresa resolve fazer uma inovação de um produto. Ela já tem uma linha lá de produção de determinado produto, pode ser um veículo, e ela resolve criar um novo produto, um novo veículo, né? Então ela faz um desenvolvimento, né, de inovação, de empreendedorismo, ela vai lá, tem uma equipe dedicada e desenvolve todo aquele projeto. Apesar de todo aquele momento que está acontecendo ali paralelamente, a produção continua, é um processo contínuo. Quando o projeto fica pronto, ele é apresentado, obviamente, dentro da organização para os seus patrocinadores e as pessoas que são as partes interessadas do projeto, e tendo a aprovação necessária do projeto, ele passa a ser um outro produto, né, no portfólio da empresa e futuramente virá a ser aí um processo também de produção, processo contínuo. Um exemplo bem simples, bem bacana para a gente entender essa introdução ao gerenciamento de projetos. As características de gerenciamento de projetos, elas são muito simples, elas são executadas por pessoas, possuem limitações nos recursos, né? Limitações não são restrições de recursos, não se trata disso, mas sim um recurso, um orçamento dedicado para o projeto. Eles precisam também ser planejados, executados e controlados, possuem propósitos e objetivos distintos, possui prazo limitado, com início e fim. Essa é uma característica bem especial do projeto. Ele tem prazo para começar, tem prazo para terminar, e existe o gerenciamento do cronograma, que acontece dentro do gerenciamento de projetos. Possui recursos próprios para o projeto, possui administração e estrutura próprias aí na figura do gerente de projetos e sua equipe. Uns exemplos aqui de projetos pessoais, projeto corporativo. Um projeto corporativo, muitas organizações possuem o seu departamento de desenvolvimento, inovação, e também um projeto operacional, uma organização que já tem uma atuação em determinado mercado, ela resolve desenvolver um projeto operacional para ampliar determinada área ou para desenvolver um mercado que está com baixa performance. Também é muito mais comum a gente ouvir falar de projetos de pesquisa e desenvolvimento,
principalmente voltados na área de engenharia e tecnologia, que hoje isso ganhou uma dimensão bem ampla, que são os projetos aí na área de telecomunicações, como os nichos, os segmentos, as micro-regiões, recebem também esse conhecimento, esse aporte, né, da área de gestão de projetos. Não são projetos, fabricação de um carro, a gente já viu isso aqui, a venda de um produto não é um projeto, a gente pode pensar em projeto o desenvolvimento do produto, a gente pode sim pensá-lo como um projeto, mas a partir do momento que ele é aprovado, consolidado no escopo da empresa, então ele vai para o processo comercial, como acontece naturalmente, e é uma venda de um produto, normalmente é um procedimento, um processo da empresa. Pagamento de fornecedores também não é um projeto, é um processo que já existe. Em resumo, não são caracterizados projetos todas as atividades rotineiras e repetitivas. E aí, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, vem essa pergunta: o que é essa gerência de projetos? Por quê? A gerência de projetos, ela é extremamente fundamental, porque é nela que o gestor na organização, ou até mesmo a direção, a alta cúpula da organização, conseguirá dar um foco especial para determinado projeto, determinada atividade, recrutando todas as habilidades e técnicas para projetar as atividades que visam atingir ou exceder as necessidades e expectativas das partes interessadas. O termo gerência de projetos é algumas vezes usado para descrever a abordagem organizacional para gerenciamento dos processos operacionais contínuos. Essa abordagem, mais conhecida como gerência por projetos, trata muitos aspectos dos serviços continuados como projetos, objetivando aplicar também a eles os conceitos de gerência de projetos. Aquilo que a gente já falou antes. Os processos já existem nas organizações, nada impede de a organização ter uma estrutura organizacional matricial ou uma estrutura projetizada, onde cada departamento seja gerenciado por um gerente de projetos e tem uma atividade lá na organização acontecendo, então já acontece essa gerência por projetos. Mas a gerência de projetos, é isso que a gente está vendo aqui, essa introdução aqui ao tema gerenciamento de projetos. As organizações que desenvolvem projetos, usualmente, dividem-nos em várias fases, visando um melhor controle gerencial e uma ligação mais adequada aos seus processos operacionais e contínuos. O conjunto das fases de um projeto é conhecido como ciclo de vida do projeto. Olha que interessante, como a gente falou que ele não é um processo, ou seja, o projeto ele é totalmente diferente do processo contínuo, então significa que o projeto, por ter início e fim, ele evolui, devido a ser progressivo também, o projeto evolui dentro do seu ciclo de vida. Vamos conhecer esse ciclo de vida? Como é que funciona? Existem essas fases do projeto, que é a fase inicial, a gente coloca aqui o balãozinho como iniciar, depois vai para o planejar, e olha que interessante, tá? Depois do planejamento, a gente vai para a fase de execução, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Depois da execução, ela vai para a fase posterior, que é o controle, monitoramento e o controle, só que aqui tem um detalhe. No monitoramento e controle, caso seja visto algum item que precisa ter uma revisão no seu planejamento, ele volta para o planejamento, é ajustado e volta para a execução novamente, até ele passar pelo monitoramento e controle e obter a qualidade necessária para ser finalizado o projeto. Olha que interessante. Aqui, nós vemos as fases acontecendo de acordo com o seu evolutivo. Olha que interessante, o nível de atividade no eixo vertical e o fator tempo no eixo horizontal. O projeto começa evoluindo na sua fase de iniciação, ao meio dessa fase de iniciação, que é uma parte de comunicar, documentar, emitir os documentos de abertura do projeto, e entra na fase de planejamento, onde dá uma evoluída também bem legal e se estende até a fase de controle, e onde começa uma das fases que tem a maior participação no projeto, que é a execução, colocá-lo em prática e realizar o projeto. Por isso, esse conhecimento de gerenciamento de projetos, ele é de extrema importância na vida de todas as pessoas, gestores, pessoas, todo mundo que queira adotar esse conhecimento na sua vida. E aí a fase de controle também, que ela começa desde lá do planejamento e vai até o final, até o seu encerramento. Olha que interessante, bem legal. Aqui a gente vê o ciclo de vida do projeto acontecendo de acordo com o seu grau de intensidade e participação. Aí existe também a metodologia de gestão de projetos, que se caracteriza
como um padrão relacionado à implantação, desenvolvimento e uso dos projetos para atingir metas estipuladas. Tá? São baseados em 3 conceitos, em 3 pilares principais: os processos, que são os passos da tarefa a ser efetuada, as ferramentas que dão suporte, como os softwares, os padrões que compostos por relatórios, formulários e controles, né? Existe aí também softwares tradicionais, o Prince2, o PMBOK, isso aqui é bem conhecido. O PMBOK é o guia máximo, o corpo de conhecimento do gerenciamento de projetos, e é um livro bem extenso, mas que reúne todo esse conhecimento, as melhores técnicas e práticas dos gerentes de projetos aí ao redor do mundo, e também as metodologias ágeis, né? Bom, a gente tem hoje aí bastante difusão do Scrum, do método Kanban, também muito utilizado nos institutos de desenvolvimento tecnológico. E também, para finalizar, a gente vê aqui também, já caminhando na reta final, as principais variáveis de um projeto: escopo, custo e tempo. Aqui, meu amigo e minha amiga, existe um conceito bem legal aqui, que é o trinômio sagrado. Trinômio sagrado. Quando se envolve essas variáveis no projeto, existem diversas variáveis, tá? Mas essas 3 principais, escopo, tempo e custo, significa o quê? Mexeu em um vértice, imaginamos aqui um triângulo com 3 pontas: escopo, tempo e custo. Mexeu em um vértice, vai mexer no outro. Se o escopo não estiver bem definido, vai sofrer alterações no decorrer do projeto. Se o cliente pedir para acelerar o projeto, ou seja, mexer no fator tempo, vai mexer no escopo, vai mexer no custo. Assim acontece com todos os vértices. Olha que interessante, né? Com isso, nós temos os benefícios do projeto, que é a simplicidade do propósito, clareza do propósito e do escopo, o controle independente, a facilidade na medição, a motivação da equipe, a minimização dos riscos. E olha que interessante, as organizações que adotam essa mentalidade, essa maturidade da gestão de projetos, elas podem obter um maior controle dos seus processos, um cumprimento do cronograma, um monitoramento da lucratividade, riscos minimizados, agilidade nas tomadas de decisões, maior engajamento do time, maior satisfação do cliente. Eu costumo falar que existe a maturidade das organizações, que algumas ainda não chegaram nessa maturidade de adotar o gerenciamento de projetos na sua estratégia organizacional, mas que um dia, com certeza, vão adotar, pois, além de ser tendência mundial, é a ferramenta que mais traz essa visão de organização para a empresa. E nós temos as áreas do conhecimento também em projetos, que foram definidas pelo PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, e também o Guia PMBOK, para facilitar o agrupamento de processos, ferramentas e técnicas comprovadas e eficientes quando utilizadas na gestão de projetos. A função dessas áreas, né, que são as 10 áreas principais, que é o gerenciamento do escopo, o gerenciamento do cronograma, o gerenciamento dos custos, o gerenciamento de qualidade, o gerenciamento dos recursos, o gerenciamento das comunicações, o gerenciamento de riscos, o gerenciamento das aquisições, o gerenciamento das partes interessadas e o gerenciamento da integração. Agora, você, gestor, ou até mesmo profissional da área de negócio, administração, estudante, ou também qualquer interessado na área de projetos, pense comigo: desenvolver um projeto passando por cada etapa dessa da organização: escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas, integração, você obviamente vai ter um controle bem mais efetivo, bem mais eficaz e na sua mão, disponível para você gerenciar sua organização como um projeto e ter maiores resultados, performance e a melhor utilização dos recursos. Então, essa é uma introdução bem básica ao gerenciamento de projetos. Se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, pode fazer um comentário e a gente responde aqui. E em breve a gente vai ter mais conteúdos aqui para desenvolver aí os nossos parceiros, clientes, alunos e todos que queiram colaborar aí com o nosso conteúdo. Grande abraço, até a próxima. Se você gostou desse conteúdo e faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos, e assim nós poderemos impactar outras pessoas, empreendedores que precisam desse conteúdo.